De volta com a Educadora Entrevista na companhia da Juliana, nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho do CIEE, né, com relação aí a estágios e aprendizagem. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Educadora. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder passar para o município, né, como está o nosso trabalho, retirar as dúvidas e falar das nossas vagas. Perfeito. Bom, sempre a gente retoma aqui uma questão, porque sempre tem pessoas novas entrando na idade aí, né, de aprendizagem e de estágio. Vamos explicar um pouquinho o que é o CIEE e o que ele faz nesse meio de campo aí dos estágios e da aprendizagem. Sim. Bom, Luciano, o CIEE é o Centro de Integração Empresa-Escola. Nós trabalhamos com a inserção de jovens no mercado de trabalho. Lembrando que para o jovem é tudo gratuito, né, Luciano? Ele entra até o site, ele vai até o CIEE, o nosso posto com a Joyce, para se cadastrar. Então, o CIEE ele é uma ponte entre a empresa e o estudante. Então, nós cadastramos os estudantes na empresa, temos contato com as instituições de ensino, porque o jovem tem que estar regularmente matriculado, e aí ele fazendo esse cadastro, quando as empresas entram em contato e abrem uma oportunidade, ele realiza ou o estágio ou, como você disse, o programa de aprendizagem. Então, o CIEE já está no mercado há 50 anos. Luciano, hoje somos a maior da América Latina na inserção de jovens no mercado de trabalho, e eu sempre digo que o CIEE é uma opção excelente para o RH hoje, né? Porque o RH trabalha com contratações e nada melhor do que um jovem, porque ele estuda e já insere nessa empresa para realizar a prática do que ele vem estudando, né, se capacitando. Então, o CIEE hoje é a maior ONG da América Latina, trabalhando com a inserção de jovens no mercado, desde o ensino médio, a partir dos 16 anos, sem limite de idade, Luciano. Desde que ele tenha 16 anos acima, ele pode, estando estudando, ele pode ser estagiário ou aprendiz. Lembrando que a aprendizagem é de 14 a 24 anos, né, mas acima de 16, nós temos contratações do CIEE. Perfeito. Deixar muito claro também essa diferença do que é o estágio do que é a aprendizagem, né? Acho que a gente tem que ter a clareza disso, porque também a gente vive de uma lenda urbana, né? Que é assim, jovem não pode trabalhar, jovem não pode isso, jovem não pode aquilo, e dentro das regras, pode. Pode. Isso mesmo, Luciano, é muito interessante. Então, assim, até para iniciar, eu vou falar um pouquinho do aprendiz, porque realmente, como você disse, muitas pessoas têm dúvidas, né? Tanto sobre os dois programas, quanto a idade, não pode, o que ele vai fazer, o que ele vai aprender. Então, a lei de aprendizagem, ela existe desde 2000, né? Então, são jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando o ensino fundamental médio, ou que eles já tenham conclusão, já concluiu o segundo grau, mas ainda eles têm essa idade de 14 a 24, porque vamos supor, um jovem de 18 anos, eu terminei o segundo grau, mas ainda não sei que faculdade que eu vou cursar, ou não estou fazendo faculdade. Eu posso ser aprendiz? Sim, porque o aprendiz, ele é por cota, as empresas têm a obrigatoriedade de contratar, e esse jovem, se ele já está estudando ou concluiu, ele vai ser aprendiz registrado na carteira. A carga horária dele, Luciano, pode ser de 4 horas diárias, 20 horas semanais, ou 6 horas, 30 horas semanais. Lembrando que o curso de aprendizagem, ele realiza a área prática na empresa concomitante com a capacitação teórica. O CIEE, então, tem a instrutora. Hoje nós trabalhamos dentro do Claretiano, temos as salas de aprendizagem, e hoje nós possuímos em Batatais, Luciano, a aprendizagem na área administrativa. Então, se o jovem realiza lá no escritório de uma determinada empresa, uma vez por semana ele vai realizar a capacitação na área que ele estuda, na área que ele trabalha, que é administrativo. Nós temos um curso de comércio e varejo voltado para as empresas do comércio. Então, o jovem realiza 4 dias da semana lá e um dia está conosco. Nós temos também o curso de logística voltado para almoxarifado, estoque das empresas, e temos também o curso de auxiliar de produção, que é voltado para a área produtiva. Inclusive, nessa questão, os jovens têm de 18 a 24 anos, por conta da insalubridade, né, por ser na área de produção. Então, lembrando que todos os estudantes, às vezes eles perguntam, Luciano, mas eu não estou estudando, matriculado, mas já concluí, eu posso me cadastrar no CIEE? Sim, você vai se cadastrar então para o programa de aprendizagem, que é esse que é registrado. O jovem ele fica por um tempo determinado. Se for de 4 horas, geralmente, dependendo do curso, ele chega a ficar de 11 a 16 meses, e se for o de 4 horas, 24 meses. É um programa muito interessante que vem crescendo muito no município, Luciano.
O Gabriel, né, que é do Sindicato Rural, está dizendo que com a reforma trabalhista aprovada recentemente, o contrato de aprendizagem sofreu alguma alteração? Não, Luciano. Não, então o programa de aprendizagem ele continua mantendo, é um contrato determinado, né? E como existe concomitante, Gabriel, tanto a teoria como a prática, são módulos. Então os módulos não teve problema algum, eles continuam mantendo da mesma forma, não houve nenhuma alteração, Luciano. Então os programas que eram de 16 meses, 11 meses e 24 meses continuam inalterados. Perfeito. Então, e a gente viu mesmo, né, que a questão não permeou estágio, não permeou aprendizagem. Sim. Então, continua a mesma questão e a gente viu até um crescimento da procura desses dois ramos depois da reforma trabalhista. Com certeza, Luciano, porque hoje, né, você vê que as empresas, elas estão se cadastrando, hoje tem o e-social também, né, que elas estão mantendo tudo. Então, hoje as empresas têm cota, algumas não tinham a informação, Luciano, porque apesar de ser uma lei 10.097 desde 2000, a lei de aprendizagem, ela vem crescendo gradualmente, aos poucos, né, então tem empresa que agora que está conhecendo a lei, então assim, com a evolução, se a empresa desenvolve mais, essa cota muda muito de acordo com o quadro de funcionários, então ela vem crescendo muito. Aqui no município nós temos muito aprendizes e isso é muito interessante porque nós conseguimos verificar ao final dos contratos, Luciano, que muitos conseguem até ficar efetivos no quadro de funcionários da empresa. Então isso é muito importante para o município, né? Porque o jovem precisa dessa primeira oportunidade e, querendo ou não, ele acaba galgando uma oportunidade depois efetiva na empresa. Claro que dependendo muito da área que ele está e também da força de vontade desse jovem. Então o programa Aprendiz, sim, ele vem crescendo. Eu até deixo aqui o meu contato, Luciano, do CIE, que é o 3661-0069, para dúvidas futuras dos estudantes e também das empresas, porque nós visitamos as empresas, levamos o material para explicar, inclusive, né, se existir algum empresário que tenha dúvida ou interesse em contratar o aprendiz. E lembrando também, Luciano, que o programa de estágio, que é a outra lei, é muito interessante. Nós estamos, como você disse, com vagas em aberto. O estágio é a partir dos 16 anos até sem limite, né? Enquanto o estudante estiver aí matriculado, cursando ensino médio, curso técnico ou faculdade. E nós temos vagas para essas áreas, Luciano. Inclusive, eu gostaria de pedir para os jovens realizar os cadastros, porque é até interessante. Às vezes, nós possuímos as vagas e não temos estudantes, Luciano. Você acredita nisso? Sem dúvida. E é uma questão hoje, né, que eu acho que é até uma observação aí para os pais, para os próprios estudantes, né? Nós estamos cada vez mais com o mercado mais competitivo e se pede muito a questão da experiência, né? E aí como ter experiência se nunca trabalhou, né? Por isso que passar por um processo de aprendizagem ou de estágio é tão fundamental. Excelente, Luciana, é isso mesmo, porque eu falo que ambas as partes ficam muito bem nessa etapa, né? As duas partes saem ganhando, porque a empresa ela precisa, às vezes, de um profissional e ela quer desenvolver desde o início esse profissional. E o jovem, como você disse, galga a primeira oportunidade, que é muito difícil. Às vezes, se ele vai procurar um emprego, qual que é a experiência que você tem? Então, o estágio, ele abre muitas portas e, com certeza, ele é a primeira porta de muitos profissionais aí. Muitos que eu já tenho contato, que já estão efetivados nas empresas e outros que querem iniciar a sua carreira. Então, hoje em Batatais, Luciano, o estágio, então, só repetindo, é acima de 16 anos e tem que estar regularmente matriculado, ou no ensino médio, ou no curso técnico, ou faculdade. Hoje, aqui no município, nós temos vagas em aberto. Solicito para os estudantes que têm interesse em atualizar o seu cadastro ou realizar um cadastro para nos visitar lá no CIE, dentro do Claretiano, segunda a sextas-feiras, das 8 às 11, da 1h15 às 5h30 da tarde, com a nossa colaboradora Joyce, munido de CPF RG. Lembrando, Luciano, que as vagas que estão abertas, então esses estudantes que estão cursando, os que eu vou citar, já podem inclusive começar a participar dessas oportunidades. Então nós temos hoje vagas para a área de Sistemas de Informação, Ciências da Computação, técnico em informática e inclusive um curso de técnico de desenvolvimento de sistemas que abriu agora nesse semestre na ETEC de Batatais. Então os jovens que realizaram matrícula nesse curso, agora em julho, no segundo semestre agora de 2018, já podem entrar em contato com o CIE e realizar o seu cadastro, Luciano, para estar participando dessas vagas. Possuímos vagas também para a área administração, tanto técnico quanto superior, e também no técnico de recursos humanos.
Então, assim, tem várias vagas e precisamos desses estudantes estarem atualizando ou realizando o cadastro junto ao CIE, munidos de CPF e RG, Luciano. Bom, da última vez a gente estava falando de algumas vagas disponíveis e a gente tem isso, né? Cada período tem uma abertura maior para determinados cursos. Sim, Luciano, nós vivemos muito, de repente, né? Nós estamos no CIE, cada período a contratação, ela flui, ela demanda para uma área específica. Lembrando que o estágio ele tem que ser concomitante com o que o estudante está cursando no momento, né, Luciano? Então, se ele faz estágio de informática, vamos supor, ele tem que estar cursando uma área, né, na área, uma graduação ou um técnico que seja compatível com a área dele. Porque senão descaracteriza o contrato de estágio. Então, hoje, por exemplo, a nossa demanda na área administrativa está muito difícil, Luciano. Hoje nós contratamos muito esse ano já alunos da área administrativa, tanto técnico quanto superior, e falta estudantes. Então, assim, é sazonal. Cada época vai entrando, às vezes, um curso em maior demanda. Eu preciso de determinado aluno e você não encontra. E o que nós estamos passando ultimamente é o quê? Eu entro num cadastro do estudante, entro em contato com ele, ele mudou de celular e não atualizou, ele mudou o e-mail e não atualizou. Ou às vezes, Luciano, ocorre o quê? Eu tranco a faculdade, inicio já em outra graduação ou curso técnico e eu não atualizo no meu cadastro. Então, assim, tem muita variação no CIE, por isso que é interessante o estudante sempre estar acessando o site ou entrando em contato com o CIE para verificar as oportunidades semanalmente, porque muda muito. Fecha a vaga e abre vaga. Hoje mesmo, eu estou aqui falando com você, pode ter alguma empresa entrando em contato com o CIE, abrindo uma outra vaga que não seja essas que eu divulguei hoje aqui para você, na área de sistemas de informação, informática, administração e RH. Então, o jovem, ele tem que ter uma ciência que, após cadastrar, ele tem que manter esse cadastro atualizado. Porque, como você disse, a última vez que eu estive aqui, eu falei de algumas vagas que são diferentes das oportunidades que eu estou passando hoje. Então, o jovem, ele tem que estar antenado, e eles são antenados, e manter esse cadastro atualizado, que é o que está faltando hoje no CIE, Luciano. Perfeito. E é uma coisa muito simples, né? E que está na mão da meninada aí, né? Falar que não tem acesso, que não sabe como fazer, né? É rotina para qualquer jovem. Sim, hoje é a rotina deles ficar direto com a tecnologia, né, Luciano? Então, seja através do site ou mesmo no nosso posto de atendimento, que hoje ele é localizado dentro do Centro Universitário Claretiano, faz 12 anos que nós estamos na instituição. Temos a sala do CIE, a colaboradora lá, Joyce, onde o jovem, munido de CPF RG, ele consegue na hora, Luciano, atualizar o cadastro, realizar um cadastro novo. Lembrando, se você mudou de curso, se você atualizou, realizou um curso novo, tem que atualizar o nosso banco de dados, né? Assim, participar das oportunidades, porque às vezes o jovem entra em contato e ele fala, ouvi a Juliana falando lá na educadora, eu quero me cadastrar, por que vocês não me chamam? Às vezes o cadastro não está atualizado, falta informação ou o curso não é compatível com a área que eu tenho aberto. Então eles têm que se atentar a isso e manter um contato mais próximo com o CIE, né? Lembrando que o nosso telefone, Luciano, de contato do CIE é o 36610069. E nós temos acesso de segunda a sextas-feiras, das 8 às 11, da 1h15 às 5h30, Luciano, aberto a todo o público, seja empresário, estudante, até os pais. Eu tenho dúvida, eu quero conhecer o trabalho do CIE, vá até lá, apresente-se, né? Conheça o nosso trabalho, realize o cadastro e às vezes o jovem já saia direto para uma entrevista, Luciano. Repetindo o telefone... 36610069, de segunda a sexta-feira, Luciano. Perfeito. E para procurar o site também basta dar um Google aí, CIE, você acha todas as informações, é fácil. Com certeza, Luciano. Hoje é muito fácil achar o CIE, né? Pois CIE já encontra, se não, www.cie.org.br. É muito simples. Para quem, quando a gente pensa, né, na questão tanto do cadastro ou aqueles que nunca se cadastraram, né, a gente vê que é uma ferramenta muito prática e você falava também agora da criação de um aplicativo. Sim, Luciano. Nós, inclusive, eu estou passando para realizar cadastro lá no nosso posto com o CPF RG, porque alguns jovens estão acessando o nosso site essa semana e não estão conseguindo concluir e realizar o cadastro. Mas é porque ele está em manutenção, estão verificando algumas informações, atualizando para criar um aplicativo, porque, como você disse, os jovens de hoje são muito antenados. Então, hoje tudo está na mão ali no celular. E o CIE está acompanhando os jovens. Então, nós estamos realmente
acabando aí finalizando o nosso aplicativo para ficar ainda mais fácil para o jovem conseguir se antenar na mesma hora e saber assim, no momento, qual vaga que está abrindo. A empresa acabou de abrir uma vaga, eu coloquei no sistema, o jovem já vai ter acesso a essas vagas. Então vai ficar mais simples e muito mais rápido para chegar a informação nesse jovem. Por isso que eu preciso muito que os cadastros estejam realizados e atualizados. O Renato, perguntando, a gente estava falando a respeito da questão das vagas, né? E se existe algum trabalho a respeito dessa questão da oscilação ou não, depende muito do período, porque ele coloca que, às vezes, no caso dos estágios obrigatórios, é difícil de conseguir vaga. Sim. Luciano, assim, não tem como eu explicar para ele como que essa oscilação ocorre, porque realmente depende da demanda, depende das empresas, né? São os empresários que realizam essa abertura de oportunidade conosco. Então, nós não conseguimos. O que eu posso dizer é que a nossa sazonalidade, quando aumenta muito, geralmente é quando? Dezembro. Porque em dezembro nós temos muitos jovens que formam e aí nós precisamos o quê? Substituir essas vagas, principalmente quando são órgãos públicos, porque os órgãos públicos não podem efetivar. Então, vão substituir essas oportunidades. A respeito do que o Renato falou sobre o estágio obrigatório, realmente, porque o estágio obrigatório, cada graduação, né, Luciano, ele acaba liberando estágio a partir de um determinado período do curso. Né? Nós temos cursos que liberam estágio a partir do primeiro ano, temos cursos que a partir do terceiro ano, o obrigatório. E o obrigatório, geralmente, o que acontece? Você vai direto na empresa e às vezes você não tem um compromisso assim, a carga horária correta, os dias toda semana, porque geralmente, quando a pessoa procura um estágio obrigatório, às vezes ela trabalha e quer fazer também o estágio obrigatório. Então, a empresa e ela tem que se adaptar aos horários. Então, no CIE, todos os estágios são remunerados e, claro, se o jovem tiver no ano que exige-se o estágio obrigatório, ele vai utilizar o estágio que ele está realizando na pasta dele já como área, como estágio obrigatório, a carga horária. Porque tem curso que pede 200 horas, tem curso que são 600 horas de estágio. Então, o obrigatório, eu vejo muita dificuldade em alguns cursos e também quando o jovem ele quer trabalhar e fazer essa carga horária obrigatória. E às vezes a empresa não consegue liberar para ele aquele horário que ele pode, porque o estagiário ele também não pode fazer o estágio sozinho, Luciano, ele tem que ter uma pessoa que acompanha. Então eu acredito que seja por isso tão difícil às vezes de conseguir o estágio obrigatório. Por exemplo, eu vejo muitos jovens na área às vezes de fisioterapia, veterinária, alguns cursos que exigem-se o estágio mais próximo do término do curso, e aí eles têm que conciliar o estudo, às vezes o trabalho e o estágio obrigatório. Então eu acredito que essa dificuldade seja por conta dos horários. Inclusive algumas faculdades eles dão um tempo de estágio já dentro da faculdade e aí diminui a carga horária que ele pode fazer nas empresas, porque hoje a lei ela é bem clara, são 6 horas de estágio no máximo diárias e 30 semanais. Tanto que se o estudante ele faz um outro estágio numa outra empresa, na própria faculdade, ele diminui a carga horária que ele pode ser feita no CIE. Por isso, tão interessante o estágio começar o quanto antes. Porque aí, quando chegar no estágio obrigatório, Luciano, ele já está inserido dentro de um estágio e pode utilizar essa carga horária, como a maioria tem feito no CIE. Perfeito. E, de fato, né, poder participar, né, dessa instância do estágio, a gente percebe que com os alunos altera até a rotina da própria faculdade. Né, no sentido de estar lá convivendo com uma ação prática do seu curso, né, não é à toa que alguns cursos exigem mesmo o estágio obrigatório. Sim, Luciano, hoje sem o estágio obrigatório, né, a maioria dos cursos eles nem se formam, eles não conseguem pegar o certificado. Por isso, muitas empresas vêm procurando o estágio, porque eles entendem, muitos são formados empresários, então eles sabem do que o jovem está passando. E você vai concordar comigo, Luciano, a teoria da prática é muito diferente. Por isso que eu falo, às vezes um aluno está fazendo direito, vai contar estágio a partir do terceiro ano, mas já é liberado para ele fazer o estágio a partir do primeiro. Não vai contar ainda para o estágio obrigatório, mas ele já pode começar a fazer o estágio remunerado através do CIE desde o primeiro ano, porque quando ele chegar lá no terceiro, Luciano, ele já tem uma experiência onde fica mais fácil, né, muito mais fácil para ele realizar o estágio obrigatório, essa pasta dele, porque ele vai estar, querendo ou não, realizando a prática, que eu acredito que ele fique até dentro da sala de aula um aluno mais questionador, porque você começa a praticar, começa a surgir as dúvidas, começa a desenvolver, a aplicar no dia a dia, eu acho muito interessante, tanto
Tanto que não é assim, não é difícil você encontrar estagiário que no término do contrato, hoje 90% dos estagiários, tirando órgãos públicos, são efetivados nas empresas privadas, Luciano. E na questão dessas vagas obrigatórias, né? Como é que funciona a procura no CIE? Luciano, os estágios obrigatórios, geralmente quando o estudante ele ingressa, né, no seu terceiro ano, segundo ano de faculdade, que ele vê que vai começar o estágio obrigatório, ele já procura o CIE. Quando o CIE já tem oportunidade, ele já começa a participar, principalmente quando ele vai fazer o estágio obrigatório e ele não está realizando um estágio na própria faculdade. Então ele tem as 30 horas liberadas, ele já começa a participar, tanto, Luciano, que o jovem, a partir da hora que ele fez e que ele coloca que ele já está no ano de estágio obrigatório, ele consegue receber no e-mail dele todas as oportunidades que abrem na área que ele está cursando. Então, isso é muito interessante para o jovem. Aí, ele realizando esse estágio, ele não precisa nem ficar somente a carga horária exigida pelo estágio obrigatório. Por exemplo, a carga horária dele é de 600 horas, Juliana. O contrato dele vai ser feito de 600? Não. O contrato dele vai ser feito para 1 ano. Ele pode simplesmente parar o estágio quando der o estágio obrigatório, ou se ele quiser, ele pode continuar nesse 1 ano, Luciano, para verificar, porque hoje o tempo máximo de estágio permitido pela lei é 2 anos consecutivos. Então o jovem pode inclusive permanecer nessa empresa por 2 anos, ou ele pode inclusive ser efetivado, como nós falamos agora há pouco, né, Luciano? Perfeito. Juliana, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar em seu nome a toda a equipe do CIE e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais nessa procura pela capacitação que o estágio também oferece e a aprendizagem pelos nossos jovens. Luciano, mais uma vez eu que agradeço a você e a toda a equipe da Educadora, o espaço. Toda vez o CIE tem, né? Nós sempre estamos já de casa. Todo mês eu estou aqui passando para os nossos municípios as vagas. Lembrando que os jovens que estão cursando, Luciano, aí, técnico de informática, sistema de informação, ciências da computação, técnico de desenvolvimento em sistema, cursos de administração, RH e graduação e o técnico de RH entrar em contato com o CIE, comparecer ao nosso posto de atendimento, munidos de CPF RG, para atualizar ou realizar seu primeiro cadastro. Lembrando que a partir dos 16 anos pode ser estagiários, então nos procurem, nosso telefone, Luciano, 36610069, e eu aguardo vocês. Muito obrigada, Luciano, como eu disse mais uma vez, e aguardo os estudantes para fechar essas vagas ainda em agosto, Luciano. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho a respeito de aleitamento materno. Não sai daí. De volta com o Educador em Entrevista, 6º bloco, na companhia aqui do Rodrigo Tomazelli. Rodrigo, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes aí, né, o pessoal que está acompanhando essa entrevista. Bom, Rodrigo, você é enfermeiro, faz parte aí da coordenação da atenção básica de saúde e se fala muito da questão da prevenção em saúde, né? E quando a gente fala de prevenção relacionada a crianças, aleitamento, amamentação é prioridade. Sim, é importante a gente estar discutindo esse tema, né? Nós acabamos de passar aí pela 26ª Semana Mundial, né, da Amamentação, né? Uma semana que é comemorada em 130 países e que tem justamente o intuito de chamar a atenção da população para esse ato tão importante que é a amamentação. Né? Quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de saúde, a amamentação é o nosso primeiro alimento, né? E é ele quem reestrutura todo o organismo, que prepara o organismo nos primeiros meses de vida e que dá essa sustentação, né? Auxilia aí no sistema imunológico. Então, falar de prevenção sem falar de amamentação é impossível. E é realmente uma questão, né, que tem que ser tratada o tempo todo, porque a gente começa a ver índices e se assusta com a questão de como a amamentação tem sido deixada de lado. Assim, a amamentação, ela antigamente era instintiva, né? A criança já nascia, já buscava o peito, a mãe já sabia como que era amamentar, né? E hoje a gente precisa, por conta de todo o ritmo de vida que nós estamos, né, as mães entrando cada vez mais no mercado de trabalho, né,
o surgimento aí das mamadeiras, né, das chupetas e tudo isso, né, a gente precisa sempre estar retomando esse tema, sempre estar colocando esse tema em discussão. Por isso, a importância, né, de ter colocado, né, desde 2017, aí, o ano passado, né, o mês de agosto, né, como o Agosto Dourado, que é esse mês responsável e que nós vamos poder estar tratando o mês inteiro, né, desse tema em todas as unidades, né, todo mundo está falando sobre esse tema. Então é chamar mesmo a atenção da população, né, para a importância, né, da amamentação. Perfeito. Quando se começa a discutir essa questão, né, a gente vê a questão dos índices baixos, etc., na rotina de vocês, né, no atendimento, quais são as questões mais frequentes de se justificar não amamentar? Aparecem muitas coisas, Luciano. O tempo, né, é um dos fatores que prejudica, o fato da mãe estar ingressando no mercado de trabalho, ter que voltar a trabalhar, às vezes dificuldade na amamentação, na própria amamentação, né, no fato da criança às vezes não pegar, né, ter dificuldade na pega, ter dificuldade de descer o leite, né, então são variados. Às vezes o uso de medicamento também, né, que a mãe refere, que está usando algum medicamento que precisa, né, parar da amamentação, né, então são vários os fatores que eles trazem para a gente como dificuldade aí na continuidade da amamentação. Cristina aqui, né, perguntando a respeito e pedindo que a gente fale um pouco a respeito dos benefícios do aleitamento e da amamentação. Nossa, são múltiplos. Já começa, né, na primeira descida do leite, né, que é o colostro, né, um líquidozinho amarelado, né, que esse líquido ele é rico, né, em anticorpos, né, que vai servir aí como a principal vacina da criança, né, já nesse primeiro início, né, já nesse início de amamentação. Tem pesquisas que indicam que é possível reduzir, né, índices de morte da criança e de causas preveníveis, né, em 13%, né, nessa fase de criança que se amamenta aí, né, principalmente até os 6 meses exclusivos. Além disso, nós temos benefícios, que auxiliam aí no crescimento, né, a mãe consegue passar os nutrientes, né, para a criança, então a mãe que consome o ômega 3, claro, né, na sua alimentação consegue passar esse ômega 3 para a criança, o que vai favorecer, né, o desenvolvimento de uma criança prematura. Existem os benefícios, né, de risco cardiovascular, então algumas pesquisas indicam também que se reduz, né, em cerca de 10% o índice de doenças cardiovasculares aí do adulto quando a criança se amamenta, né, na infância. Então são vários, né, os benefícios que traz aí para a criança. E mesmo com tudo isso, né, a gente percebe essas questões e muitas vezes as justificativas para não amamentar conflitam com essas questões, porque a gente pensa no seguinte, né, olha, essa primeira fase aí que é de proteção, de imunização. Se a gente justifica a questão do tempo, olha, você vai perder muito tempo depois levando essa criança ao médico, à UPA, ao posto de saúde, né, por não ter amamentado no período e que vai fragilizar a saúde da criança. Então, muito das justificativas acabam se desfazendo depois com a rotina de ter que enfrentar um problema. Olha, o processo que eu tenho e o tempo que eu gasto preparando uma mamadeira, né, é muito mais demorado do que fornecer o peito. Isso. A gente até fala que, né, a amamentação, o leite, né, materno, ele não precisa de preparo, né, ele já está pronto, né, ele vai sendo produzido à medida que a criança vai mamando, né, não precisa de esquentar, não precisa de aquecer, não precisa de fazer nada, está ali pronto, você pode carregar ele de maneira mais fácil, né, não precisa de estar carregando nada junto, né, então realmente, né, a gente acaba desmistificando muito, né, essas questões quando a gente aponta, né, para essas vantagens da amamentação. Sem dúvida. E, de fato, né, a questão de conseguir conciliar essas ações, e a gente vê até na própria legislação mesmo, né, um período maior de licença maternidade e outras questões de apoio para que o aleitamento e a amamentação sejam beneficiados. Sim, várias empresas já estão aderindo, né, ao afastamento da mãe pelo período de 6 meses, né, justamente pensando nas vantagens que traz a presença da mãe para a criança na amamentação. Eu acho que nós precisamos, enquanto
órgão público, né, não só o município, mas Estado também, governo federal, está incentivando essa política, né, de auxiliar aí as mães a ter esse afastamento por um período maior para poder proteger mais, né, e estimular mais a amamentação até os 6 meses de vida, pelo menos. A Renata parabenizando pelo tema, né? E está perguntando a respeito da questão das mães que não produzem leite, né? Da importância dos bancos de leite nesse sentido. Sim, existe realmente algumas condições em que algumas pessoas não conseguem, né, essa produção de leite que seja efetiva, né, para o bebê. E para isso tem aí os bancos de leite que vêm nos auxiliar de uma maneira extremamente importante. Né? E aí, mais uma vez, a gente até aproveita a oportunidade para estar incentivando, né, aquelas mães que podem doar o leite, estar procurando os bancos de leite, né, para estar fazendo essa doação, que com certeza vai estar ajudando, infelizmente, aquelas que não conseguem, né, não por motivos a ela, né, determinados, mas por motivos de saúde, por motivos, né, que ela não consegue produzir mesmo, a estar ofertando também esse alimento tão importante aí pro bebê. A Virgínia colocando aqui, né, que ela leu a respeito de estudos que falam da importância desse momento para a questão de qualidade de vida e para a saúde na vida toda. E cada vez mais se mostra essa questão, né? Não é uma questão só do desenvolvimento da infância, é uma questão do desenvolvimento da vida toda, né? Pessoas que passam pelo processo da amamentação como devem, vão ter uma qualidade de vida melhor. Sim, não só o bebê, né? Essa primeira fase é a fase que vai preparar o organismo dele para o enfrentamento da vida. Né? Por isso que a gente fala da importância da amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, que o leite materno ele tem todos os nutrientes, todas as vitaminas necessárias para o desenvolvimento da criança até esse período, e os reflexos, né, da amamentação, ele é sentido lá na frente. Diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, né, para a própria mãe, né, existe vários benefícios para a mãe, né, para você ter uma ideia, para que se produza 1 litro de leite, gasta-se cerca de 980 calorias. Então, aqueles quilinhos ganhos... Vai perder tudo na amamentação. Para cada amamentação, a mãe consegue perder em torno de 900 calorias. E além disso, para a própria mãe, como a gente está falando aí de futuro, existem pesquisas que mostram, que a mãe que amamenta por 12 meses, a cada 12 meses, tem uma redução de 4,3% nos riscos de desenvolvimento de câncer de mama. Então, os reflexos disso são futuros mesmo. São os benefícios da prática, além, é lógico, do estímulo do vínculo, da afetividade entre mãe e filho. Isso também a gente tem que levar em consideração. A Márcia também colocando aqui uma questão, inclusive da recuperação pós-parto, que as mães que amamentam, a volta do útero ao local acontece com mais eficiência e a produção e o equilíbrio hormonal também é agilizado. Sim, parabéns para a Márcia, realmente. O que acontece é que o estímulo, a amamentação já no início, ela realmente acelera, a evolução uterina, faz o útero voltar mais rapidamente, para a posição, para o tamanho normal, diminui o sangramento, então tem menos sangramento nesse pós-parto, então os benefícios são múltiplos. Perfeito. A questão que você coloca, em especial dos primeiros momentos de mamada aí com o colostro e etc., a Giovana colocando. É um período também complicado, principalmente para mães de primeira viagem que não tiveram o procedimento, o processo, e ela pergunta se existem técnicas ou dicas para facilitar esse processo. Nesse início, às vezes as mães têm a compreensão de que o leite não é suficiente, de que aquele colostro, ele não é bom para a criança, ou ele é muito pouco. Na verdade, existe uma questão do próprio trabalho de parto, Luciano? Quando a mãe entra em trabalho de parto, o leite ele pode demorar em torno de 24 horas para estar descendo. Quando não faz todo esse processo, e a gente tem que ter um outro momento para discutir um pouco a questão do parto, do parto normal, do parto cesáreo,
né? Quando a mãe não passa por esse processo, né, de parto normal, de entrada de trabalho de parto, né, programa uma cesárea, o leite pode demorar até 3, 4, até mesmo 5 dias para estar começando a descer. O segredo, na verdade, é colocar para mamar. Quanto mais o estímulo, né, fazer a pega correta, né, não deixar o bebê ficar só chupetando, né, colocar o bebê, estimular a mamada. Quanto mais estimular a mamada, mais o leite vai descer, mais rápido isso vai acontecer. Perfeito. Giovana, parabenizando pelo tema, né, diz que amamentou por 2 anos, né? E aí, aos pouquinhos, vendo a necessidade da criança, que foi introduzindo outros alimentos, que não se arrepende e que nesse período ia ao médico só por uma questão de rotina. É isso mesmo, Joana. Quanto mais nós estimulamos a amamentação, menos idas ao médico nós temos. Nós tivemos vários relatos e esses testemunhos são muito importantes, né, para a população. Quanto mais testemunhos desses tiver, mais nós vamos conseguir trabalhar a amamentação. Ida ao médico mesmo, né, é muito difícil criança que amamenta no peito de uma mãe que tem uma alimentação saudável, que coloca a criança para mamar, né, diminui muito o risco de doença respiratória, diminui o risco de desenvolvimento de artrite reumatoide. Então é isso mesmo, né, a ida dos médicos, elas são diminuídas de acordo com o tempo maior de amamentação. Perfeito. Na questão específica aí dos procedimentos, né? A Renata perguntando se na atenção básica vocês auxiliam nessas questões, né? Olha, as mães que estão com dificuldades, que estão com algum problema, porque em alguns casos de fato procede, né? Tem rachaduras nos seios, tem alguns problemas que tem que ser cuidados aí para que se possibilitar a amamentação. Sim, Renata, muito importante. Todas as unidades de saúde têm um profissional, né, um enfermeiro, tem uma equipe, tem um médico ginecologista que está lá para poder auxiliar, né, nesse processo de pré-amamentação. Então, todas as unidades têm os grupos de gestantes. Esses grupos de gestantes precisam ser frequentados pelas gestantes, precisam ser estimulada a ida, que é lá que vai ter vários temas para poder discutir, inclusive as dificuldades encontradas na amamentação. Existe realmente a questão da lesão que pode ser provocada, né, durante a amamentação, né, e para isso o que nós indicamos, né, o que os especialistas indicam é o leite materno mesmo, né, além de todos esses benefícios para a criança, esses benefícios para a mãe, né, ele ainda tem uma ação cicatrizante, né, então depois de cada mamada passa o leite, né, no bico do seio, né, na auréola. E a gordura, né, que tem no leite, ele é um ótimo hidratante. Então todas essas orientações podem ser feitas, podem ser realizadas, né, vocês podem tirar as dúvidas com os enfermeiros, com os médicos que estão nas unidades de saúde. Nós estamos de portas abertas para receber vocês, precisamos que vocês venham até as unidades de saúde, né, frequentem os grupos de gestante e ali vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas, né, a respeito da amamentação e as demais que vocês tiverem. E de fato o que você coloca é isso, né? Muito simples, né? Olha, o próprio leite já é o produto indicado também para a própria mãe, então não tem essa complicação que muitas vezes a gente imagina. Não tem. É simples. É um processo natural. Não tem medicamento, não tem nada de artificial, é nosso, não tem rejeição. Então é extremamente importante. O leite materno ele é rico, pode ser utilizado para diversas coisas. Então, é utilizado para cicatrizante de lesões, no tratamento, como vacina, como nutriente. O que precisa ser feito é estimular cada vez mais a amamentação. E é importante a gente estar colocando também, Luciano, que o pai também ele tem um papel muito importante na amamentação. Isso não é papel só da mulher, não. O pai também tem um papel muito importante no incentivo da amamentação, em proteger esse momento da mãe. E isso eu acho que é uma questão que também tem que ser dinamizada e falada com mais questões, né? Porque hoje em dia a gente estava falando dessa questão, né? Do tempo que a mãe diz que não tem, das questões, mas que se houvesse, né, dentro do ambiente familiar uma parceria maior nesse sentido, né? Porque a mulher ingressou no mercado de trabalho, mas nós, por um outro lado, também não estamos colaborando, né, para que
se tem uma equidade nessa questão também. Sim, eu sempre gosto de colocar que nós, né, enquanto maridos, enquanto pais, né, temos a obrigação, né, de estar protegendo esse período, de estar protegendo esse momento, né, e mais ainda, incentivando a mãe a estar dando o leite materno. Nós somos extremamente importantes. O homem tem que participar dessa fase também. Perfeito. Rodrigo, para quem precisar de mais informações, quiser conhecer aí, né, o serviço da atenção básica, como é que deve proceder? Bom, nós estamos à disposição, né, todas as unidades de saúde, né, cada bairro tem a sua unidade respectiva, estratégia de saúde da família, unidade básica de saúde. Nós, na Secretaria de Saúde, também estamos lá à disposição para poder estar, né, passando qualquer informação. Né, é só entrar em contato com a gente, qualquer dúvida que tiver, pelo telefone 3761-7433. E lá vocês vão poder estar recebendo todas as informações. Mas todos os bairros têm as unidades que são próximos de casa. Procure um enfermeiro que é da sua unidade, tire as dúvidas, procure a unidade, frequente a unidade, né, busque saber dos serviços que nós podemos oferecer, né, que nós estamos sempre lá de portas abertas para receber a população. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.